Eu sou Luísa, psicóloga especialista em dependência química e fui convidada pela nossa amiga Claudinha para trazer algumas informações a respeito de saúde emocional dos nossos filhos. Dentro da minha área de atuação, é muito comum os pais e as mães terem dúvidas a respeito da prevenção do uso de drogas, de substâncias psicoativas. Dentro desse tema, existem vários fatores e vários aspectos que nós podemos abordar. Para iniciarmos esse tema, é importante deixar muito bem claro que existem alguns tipos de consumo de substâncias. Existe a experimentação, o uso e a dependência. Nenhum desses consumos é isento de risco, né? Todos esses tipos de consumo são muito ruins. Porém, para que uma pessoa se torne um dependente químico, existem vários fatores que podem influenciar. Quais são esses fatores? Primeiro fator, a genética. Se existe algum familiar que já desenvolveu a dependência química, né? Quando eu falo dependência química, é de qualquer substância que altere o funcionamento da mente, né, da nossa mente e, consequentemente, do nosso comportamento. Seria o álcool, o cigarro e as substâncias ilícitas também. Então, um dos fatores seria o fator genético. Outros fatores que podem influenciar no desenvolvimento da dependência química seriam os fatores ambientais. Quais são os fatores ambientais? A estrutura familiar, a escola, o ambiente escolar, os afetos que eu recebo das pessoas que convivem comigo, os meus amigos, a minha rede de amigos, a minha rede social, os esportes que eu faço. Todos esses fatores, sejam positivos ou negativos, vão influenciar no meu uso de substâncias ou não e no desenvolvimento da dependência química ou não. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um desses fatores ambientais, que seria a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não vai servir apenas para prevenir o uso de substâncias, mas também para que os nossos filhos tenham qualidade de vida no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, em qualquer ambiente que eles frequentem, que eles estejam. Para a gente falar de inteligência emocional, nós somos grandes influenciadores dos nossos filhos. Você sabe quais são as emoções básicas? Nós temos 5 emoções básicas. Primeiro, tristeza. Segundo, raiva, medo, alegria e afeto. Essas são as emoções básicas. Como eu, que estou no contato direto com os meus filhos, posso ajudar os meus filhos a identificar e a cuidar dessas emoções, a trabalhar essas emoções? O primeiro ponto é validar a emoção do meu filho, identificar, ajudá-lo a identificar a emoção. Como eu faço isso, né? Então, eu percebo que o meu filho, ele está com raiva, ele está tendo um acesso de birra. Ao invés de falar para ele, como você é bravo? Não, eu, depois que todo o acesso cessar, conversar com ele. Eu percebi que você estava com raiva. Será que foi porque eu não deixei você usar o celular? Que tal a gente ir brincar de massinha? Então percebe a forma de abordagem da emoção do meu filho? Como eu abordo a emoção dele vai fazer com que ele tenha inteligência emocional, com que ele saiba lidar com os próprios sentimentos. Eu, que sou adulta, vou ensiná-lo a lidar com seus próprios sentimentos. Então, o primeiro passo, eu identifiquei a emoção. O segundo passo, eu acolhi, essa emoção. E depois ajudei ele a criar uma habilidade para lidar com aquela emoção. Eu não qualifiquei, ajudei ele a identificar a situação que gerou aquela emoção. O meu filho não é a emoção, ele está sentindo a emoção. E a emoção faz parte do ser humano. Todos nós temos essas emoções básicas. E eu, como pai, como mãe, eu sou o maior exemplo para o meu filho.
e eu vou poder ensiná-lo a lidar com essas emoções. Isso parece ser simples, mas nós que somos pais sabemos o quanto é trabalhoso, o quanto é cansativo lidar com toda a rotina de uma criança e lidar também com as emoções de uma criança. Mas isso é muito importante para o futuro das nossas crianças. Ele conseguir identificar a emoção dele, o que gerou aquela emoção e o que ele faz com aquela emoção para amenizar o sentimento. Então, vou dar um outro exemplo. Filho, eu percebo que você está triste. Será que é porque você está com saudade da vovó? Vamos ligar para ela por vídeo? Percebe? Eu identifico a emoção, identifico possivelmente a situação que está gerando aquela emoção e ajudo ele a criar uma habilidade para amenizar aquele sentimento ou resolver aquela situação. Tudo isso vai ajudá-lo a ter base para lidar com as emoções do dia a dia quando for adulto e vai ajudá-lo a se desenvolver, não só na prevenção do uso de substâncias, mas no dia a dia dele, né? Prevenir qualquer outro tipo de transtorno mental. Eu sei que, como pais, nós temos muitas responsabilidades, né? Nós precisamos educar, nós precisamos sustentar e lidar com as emoções muitas vezes é muito difícil, porque nós precisamos lidar com as nossas próprias emoções. Porém, todo o investimento que nós fazemos hoje nas emoções dos nossos filhos vão nos trazer resultados muito positivos. Então é melhor que eu invista tempo hoje com o meu filho do que depois, mais tarde, quando ele for um adulto, eu ter que correr atrás do prejuízo. E isso eu vivo no meu dia a dia, no tratamento dos dependentes químicos. Estou passando essas informações para vocês. Nós teremos outros vídeos e eu vou trazer outras informações. Ótimo final de semana para todos!